Bem-vindos ao nosso programa Um Fato e Duas Visões. Hoje a nossa convidada, Arlete Assunção Monteiro, falar conosco da Faculdade de Educação, falar conosco sobre educação e movimentos migratórios. Ao meu lado, Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noffes, falando hoje sobre esse assunto. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Né? É um assunto extremamente polêmico, como sempre os nossos assuntos, extremamente interessante. E a pergunta seria assim, o que os movimentos migratórios você tem a dizer sobre esses movimentos migratórios e a articulação com a educação? Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje falando sobre assuntos atuais. Os movimentos migratórios atuais, eles podem ser considerados como um problema e um benefício. Na trajetória da história de São Paulo, isso já vem acontecendo há muitos anos. Então, esses movimentos migratórios podem ser pensados nas suas raízes, de como foram acolhidos os imigrantes, quais os problemas, quais os conflitos que aconteceram, que hoje praticamente se repete numa outra circunstância sociopolítica. Os movimentos migratórios que ocorreram após a preocupação da mão de obra escrava e a libertação dos escravos, já que nós estamos no mês da libertação dos escravos, né? Então, eles tiveram uma ascensão quando se preocupou com a substituição da mão de obra na economia cafeeira e outros setores da sociedade. Então, a acolhida desses imigrantes, ela foi planejada pelo Estado, na época, para substituir a mão de obra, pelo Estado, fazendo políticas públicas aonde como atrair imigrantes europeus. Havia uma preocupação também com o branqueamento da população. Então, esses imigrantes, eles foram financiados muitas vezes pelo próprio Estado, onde o Estado fundou o que se chama núcleos coloniais. Então, você está falando para a gente que a migração inicial dentro do Estado de São Paulo, ela é uma migração organizada pelo Estado. Ela não é necessariamente uma migração que vem por movimentos e dificuldades, vamos dizer, mundiais, como a gente tem agora. Isso mesmo. Então, na realidade, era uma preocupação econômica para que a economia cafeeira, que era o ouro verde brasileiro, pudesse ter continuidade. Então, a primeira experiência que foi organizada foi na fazenda Ibicaba, hoje Cordeirópolis, naquela época Limeira, aonde teve uma experiência que chama-se a experiência ligada a colonos suíços. E ali, com o problema da língua, com problemas da dificuldade da época, né, teve até uma revolta desses imigrantes, chama Revolta do Davates. Agora, paralelo... Revolta do Davates. 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 Antes de você entrar no outro assunto, na verdade, a imigração começa, quer dizer, desde a época dos escravos, para trazer mão de obra, isso, para melhorar aqui a agricultura. Isso. Quer dizer, na verdade, isso permanece? Quer dizer, começou por aí? Começou por aí, só que agora nós temos outro contexto sociopolítico, né, que é ligado à industrialização, à mão de obra para as empresas, ou por outros motivos para chegar na atualidade. Motivos, por exemplo, a atualidade, nós estamos com o problema no Amapá, né, com a vinda dos venezuelanos, que a fronteira é próxima, né? Mas na história nós temos já... Eu vou ficar curiosa, que tipo de problema? No caso do problema da Venezuela, é um problema político e econômico, não é? E estamos tendo, então, problemas no Amapá pela grande quantidade de pessoas que estão chegando e como alojá-los, como dar uma condição de vida razoável. Você está falando de problemas de acolhida. De acolhida e de trabalho para esses imigrantes, né? E já que nós estamos na Faculdade de Educação, é o problema da educação também, como acolher tantas crianças nas escolas, porque as famílias estão vindo muitas vezes, famílias inteiras. Transportando isso para São Paulo, nós temos esse setor um pouquinho mais recente, que é o caso dos bolivianos, paraguaios, né, que são latino-americanos, e que nós temos agora exemplo de escolas que acolheram essas crianças nos últimos 15, 20 anos. Então, essas famílias de bolivianos que se instalaram, principalmente na região aqui do Bom Retiro, elas já prosperaram. E ao prosperar, esses
esses alunos das escolas, hoje, eles já estão encaminhados, porque as famílias melhoraram de vida. Então, a imigração recente de latinos americanos aqui para São Paulo, eles foram acolhidos nas escolas. Aí o que aconteceu? Tiveram projetos em que as famílias queriam também aprender a língua portuguesa. Então, participando ativamente dos convites que as escolas faziam para reuniões, para problema com os filhos. Só que, recentemente, nesses últimos tempos, vamos dizer, nesses 3 últimos anos, o que nós estávamos preocupados em acolher os bolivianos e latino-americanos, agora está muito sério em termos das escolas, porque nós estamos recebendo turcos, iugoslavos, recentes e chegaram um pouquinho antes, imigrantes chineses, coreanos. Você está falando de lugares que alguns são, vamos dizer, lugares que estão em guerra e outros que têm questões econômicas. Isso mesmo. Não, isso tem questões psicológicas de ordem diferente, não é? Tem, porque uns são refugiados de guerra, outros estão vindo para trabalho, que é o caso dos senegaleses, dos camaroneses, e outros estão vindo com as famílias. Então, nós temos casos com as crianças que o que antigamente se preocupava com a língua espanhola, hoje os professores estão perdidos, porque vem falando francês, vem falando inglês. Então, o que acontece? Como acolher essas crianças se o professor não sabe a língua, misturado com os brasileiros, né? Então, os professores estão verificando que as crianças, então, se agrupam pela língua. Então, por exemplo, um chinesinho que sabe falar inglês com um turco que sabe falar inglês, eles fazem o subgrupo pela língua. E não há preocupação, agora é a diversidade linguística que está ocorrendo nas escolas aqui em São Paulo, que é o exemplo que eu tenho com pesquisas recentes. E a imigração dentro do Brasil? A migração aqui. A migração interna. Interna. A migração interna, nós podemos dizer que ela teve um primeiro processo que foi com a industrialização do ABC em São Paulo, onde primeiro vieram os mineiros. Depois se expandiu mais, que vieram os nordestinos. Esse movimento praticamente se estabilizou, né? Além dos europeus, principalmente mediterrâneos. Agora, os migrantes continuam chegando, mas num outro sentido, de busca de trabalho, que é o caso dos bolivianos mais recentes, que é um tipo de imigração que às vezes vem sem trabalho, vem se instalando, que são inclusive ligados às invasões. Eu tive uma aluna que pesquisou o bairro ali perto do Parque São Luís, onde justamente eram invasões, e a escola acolhia as crianças, e começaram a vir crianças de língua espanhola, mas em termos de, junto com os invasores de terrenos. Então, um dos problemas que a aluna, até nessa pesquisa de iniciação científica feita na Faculdade de Educação, por exemplo, não tinha mais terreno para acolher ali perto do Parque Jardim São Luís, perto de Santo Amaro. Então, até a única coisa de lazer que tinha o campinho de futebol, também foi invadido, não tem mais lazer, porque até o campinho de futebol de várzea foi invadido por novos moradores. Arlete, a gente ouve falar muito assim, essa questão de imigração é boa, essa questão de imigração é ruim. Nós tivemos aí, estamos presenciando a tentativa de não deixar mais entrar imigrantes, campos de refugiados. Enfim, explica um pouco isso para nós, que é um conflito mundial. Olha, esse conflito mundial, vou dar um exemplo lá de Sevilha mesmo. A universidade onde eu ficava, ela teve a invasão só de homens. 400 imigrantes de outros lugares da Europa se instalaram dentro da universidade para reivindicar direitos, né? O que a universidade fez? Ela não mandou embora essas pessoas, eles queriam os direitos e poder ficar na Espanha, porque os professores consideravam que o imigrante, ele é um valente. É um valente porque ele às vezes desconhece a língua, ele busca novas condições de vida. Então, depois de alguns meses eles ali instalados, eles conseguiram a regulamentação. Então, essa política de você pensar
a identidade, o psicológico do imigrante está ligado a uma visão do país que acolhe, se ele é um valente, porque vai se aventurar numa nova circunstância, né? E às vezes sem trabalho, ou se eles têm que ser competidores da mão de obra, aí que dá o problema. Porque no caso da Espanha, por exemplo, os altos impostos, eles ficavam preocupados justamente que está concorrendo com a qualidade da educação dos seus filhos, porque tem que acolher toda criança que chega, e aí você tem os problemas da educação, porque as famílias que pagam altos impostos para manter o bem-estar da educação e setores da saúde no seu país, né? Então, tem duas vertentes. Então depende da cultura do país que está acolhendo. Isso, mas esse movimento que eu disse já faz, não é um movimento tão recente. Já faz quase ia fazer uma piadinha, né? Porque assim, 400 homens, dependendo do país, que bom, vai haver um certo equilíbrio. Talvez esses homens que se instalaram na universidade e no campus, né, no terreno, né, eles tivessem famílias por trás, mas lógico, eles que se aventuraram a lutar, né? Agora, assim, a gente vê que a imigração, eu pessoalmente vejo com bons olhos, né, essa possibilidade de troca, mas não teria que ter um planejamento, uma ajuda, quer dizer, essa chegada, como acolher, quer dizer, não tem que ter um planejamento do próprio país, não do Estado, quer dizer, o Estado está recebendo, mas como que o país vai ter que lidar com isso, uma verba, um orçamento. Nessa época que eu estava falando historicamente, tinha um planejamento, né? Tanto que eles fundaram uma política no final do Império, depois com o começo da República, que é a virada do século XIX para o XX, foi planejado os núcleos coloniais. Então, só que em São Paulo nós tínhamos o núcleo colonial da Glória, onde é hoje o bairro do Cambuci, o núcleo colonial de Santana, que é a região de Santana, o núcleo colonial de São Caetano, que é Santo André, e onde é Ribeirão Pires, Mauá, chamava Núcleo do Pilar. Então, era planejado, eles recebiam terrenos e para desenvolver, ou alguns até pagar depois a viagem, né? Então, era planejado. O mesmo aconteceu com a Amazônia, quando você pensa Rondônia, o norte do Mato Grosso, é o modelo mais ou menos igual, quer dizer, foram planejados para se implantar cidades, as famílias recebiam, aí na migração interna, né? Recebiam terrenos para se desenvolver. Então, havia um planejamento. Hoje, pela grande quantidade, é difícil você desenvolver esse planejamento, né? De como fazer. A escola é obrigada a aceitar as crianças que procuram. A escola também, a brasileira. A brasileira. Porque você tinha feito um exemplo com a espanhola, isso, então a brasileira no Brasil também. Ela é obrigada a receber. E recebe? A realidade que eu conheço é o bairro aqui do Bom Retiro. A escola recebe. O que recebiam, independente da língua, mas é o problema da aprendizagem atual. Eu vou acho que talvez voltar um pouco, não sei se eu vou voltar para trás ou não, mas eu fiquei pensando, quando eu fiz a pergunta a respeito da cultura, né, o acolhimento do imigrante depende da cultura. Teoricamente, o brasileiro é um povo que acolhe e um povo tolerante com as diferentes culturas. Nas suas pesquisas, isto se verifica? Isso se verifica, o acolhimento, se a gente pensar historicamente, agora pelo grande número de imigrantes, e não só aqui no Brasil, como em outros países da Europa principalmente, está virando um problema, né? Mesmo querendo acolher, às vezes o país não tem mais condições de acolhida. Por exemplo, pelas redes de imigração, eu vou dar um exemplo que tem uma área de pesquisa minha, que é Santa Catarina também. Eles estão recebendo muitos senegaleses. E vem vindo, às vezes, até médicos, nível universitário, e os depoimentos são dos taxistas que ficam no aeroporto. Eles dizem que, às vezes, eles vêm, chegam no aeroporto e não conhecem nada. E a pessoa que ia recebê-los não está lá. E eles não sabem falar a língua. Então, às vezes, fica uma semana rodando no aeroporto, que o próprio taxista, eles se cotizam para ajudar e dar de comer, porque eles dormem ali e ficam, porque eles, não sabendo nem a língua, eles não têm dificuldade de ajudar a acolhida, como a gente diz. O Brasil acolhe. Então, a acolhida, às vezes, é voluntário de quem você está vendo o imigrante chegar. E porque, às vezes, perde o contato de quem disse que vinha buscá-lo, talvez de outra cidade, né, e não vem. Então, é um problema na chegada
que está acontecendo agora, nesses últimos meses, para o sul do Brasil também. Eles vêm em busca de trabalho, né? Mas o que a gente pensava do imigrante do nível da época, historicamente, dos italianos que vinham, eram a maioria analfabetos, tá? Hoje não, o imigrante está vindo, filipinos, estão mais organizados, os senegaleses e outros da África, que está acontecendo isso, de ficar perdido no aeroporto. Então, a acolhida, você vê, parte da comunidade ajudar. Nós não estamos com uma política pública até de receber, porque você nem sabe em que voo vem chegando essas pessoas de mais longe, né, de outros países mais distantes. Então, o problema está muito... E são em diferentes níveis escolares, diferentes níveis não escolares. só do comecinho da escola, né? Isso são depoimentos, quando eu converso com os taxistas do aeroporto, que é a fonte, porque você depois perde o contato. Quer dizer, para onde eles foram, como é que somem, onde foram, porque... E às vezes é o que os taxistas dizem, olha, às vezes seria bom que no aeroporto, para se organizar e responder à sua pergunta, que o próprio aeroporto tivesse uma pessoa que pelo menos soubesse alguma das línguas dos que estão chegando, por exemplo. Sabe falar francês, sabe falar português, ou sabe falar inglês. Curioso, né, que não tenha no aeroporto. Interessante. Que, na minha cabeça, aeroporto tem gente que fala várias línguas. Mas que tem várias tem. linhas Aéreas. E que, portanto, era possível... Deveria Não, aí ter. eles desembarcam, né? Tchau. Desembarcou. Eles vão procurar o endereço. Aí não consegue nem fazer o código, né? Porque se é 48, se é 11, né? Da cidade. Então eles vêm com um número e aí eles ficam perdidos. Eu pensei um pouco nessa coisa, né, de que, primeiro, a nossa educação não é uma educação bilíngue, não é? É uma educação... Era. Agora nós estamos tendo que nos preocupar com esse outro tipo que está acontecendo na Europa. Eu tive num congresso, já faz tempo, quando era um africano que tinha migrado para a Itália e agora ele já fixado, então ele trabalhava na escola como unir essas diferentes línguas, que é um problema que nós estamos tendo agora, mas a Itália já está passando já faz uns 10 anos, e ele explicou que a acolhida era pela música, pelos tambores, e pelos tambores que o africano sabe tocar muito bem, os outros alunos, mesmo espanhóis, italianos, ou que estavam lá, ou até brasileiros, eles se agrupavam pelo som da música. Então, Arlete, olha que ele é complicador, vamos dizer assim, né? Complicado. Quer dizer, além da questão educacional, que é já complexa pela diversidade até dentro do Brasil, né? Que a gente tem lá na sala de aula. Eu trabalhei em São Sebastião, então via uma família, se chegava e se acomodava e de repente chamava todos daquela comunidade. Então é complicado mesmo. Além disso, você está falando que existe agora dentro do processo educacional bilinguismo, existe inclusão. Como você vê isso como educadora? A gente está vendo que os professores que trabalham em escolas que estão tendo, são escolas públicas, né? Que estão tendo essa procura por diferentes locais de origem, a gente vê uma preocupação dos professores em resolver como que eu vou acolher. Então, muitas vezes, a mãe que vem junto acompanhando a criança, elas pedem proteção também. Porque muitas vezes da cidade que elas vêm, elas têm muita ainda violência dos maridos. Então, às vezes, elas até procuram a escola como um apoio do que ela está passando em termos familiares. Então, além disso, tem os conflitos familiares que chegam na escola também. Eu conheço mais São Paulo, a parte que eu conheço de imigração interna é Rondônia. E o Amapá, que faz parte da Amazônia, é o que está acontecendo agora. E fui banca de uma tese recentemente, que a menina era do Amapá, e conversamos bastante. E aí o problema está sério lá com os venezuelanos. Só que ali também estão vindo famílias, né? Então é uma realidade que pode estar chegando, mas quando a língua é a língua espanhola, ainda nós aqui temos ainda a gente pensa que fala espanhol, né? E eles, mas pelo menos entendemos, né? Agora, quando vem francês, como a professora tem aluno que fala francês, como é que vai fazer? Porque muitos africanos falam francês.
que estão chegando também. Você está dando um panorama curioso, assim, de que nós temos... porque a gente ouve muito falar dos sírios na Europa, a gente tem sírios aqui, os árabes, os palestinos, que está muito ligado ao que a gente ouve. Mas você está dando um panorama muito mais amplo, né? Sem dúvida. De muitas etnias, muitas variáveis, né? A diversidade é muito grande, né? E a questão cultural, né? Porque cada um não é que traz só a língua, traz toda a sua cultura. Isso, traz toda a né? sua Seus cultura. rituais, né? Agora, quando a escola percebe e a família se aproxima, é interessante, como no caso dos latino-americanos, eles gostam muito de dançar na sua cultura, né? Eles têm as festas, mesmo religiosas, com dança, então eles buscam muito querer também aprender a dançar. Depoimento de professoras de escolas aqui, que uma das coisas que elas solicitam, as mães, elas solicitam aprender também se pode dar aula no sábado, se tem atividade da escola. As escolas às vezes estão fazendo até atividades justamente de diferentes partes do mundo para acolher. Vem esse movimento? São dos professores, Às vezes é quase da preocupação individual do professor que chega junto com a diretora e tem um apoio, né? Então nós temos até uma aluna lá no Ipiranga que, como ela era bailarina, então ela se organizou de no sábado oferecer oficinas de danças, porque ela tem mais facilidade do corpo, não é? E aí as mães vinham também, então vêm as crianças, porque eles não têm áreas de lazer, né? A escola é uma área de lazer para eles, para as reuniões, e são presentes porque querem aprender a língua também. Então, esse panorama é muito recente, viu? Eu poderia dizer que essa diversidade linguística é dos últimos 5 anos. Quando nós estávamos preocupados com os bolivianos, foi uma etapa. Agora nós estamos noutra etapa, que é a diversidade linguística, e está afetando a preocupação, que inclusive é minha também, é a preocupação justamente com os nossos alunos. Como é que nós estamos fazendo com os nossos alunos que é de língua portuguesa? Certo? Como eu trabalho muito com as populações do Sul, no caso de Santa Catarina, eu vejo que é constante, as crianças das novas gerações estão falando espanhol, eles são bilíngues já espontaneamente, porque com a chegada aí é outra camada dos turistas que procuram o sul do Brasil e as praias do sul do Brasil, o contato com as populações mesmo litorâneas, que não teriam condições de uma escola de outras línguas, né? E a escola também não dá o espanhol logo, as crianças aprendem com o contato linguístico com o turismo, que é forte em final de dezembro até o carnaval. Então você vê que... Interessante, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que é muito interessante você informar isto para mostrar a complexidade que é o papel da escola. A gente ouve falar muito mal da escola, a escola não dá conta, não ajuda, tal. Quer dizer, você está trazendo para nós uma complexidade que é independente da língua portuguesa e da base nacional, comum, curricular, para juntar o Brasil. Tem toda uma questão fora também que a gente tem que acolher, e é o único espaço comunitário mais, né? Que eu ouço falar que é a escola que mais acolhe. Então, é por isso que quando a gente se preocupa que a escola não dá conta do seu recado, é porque a realidade da escola, do professor na prática pedagógica, é uma realidade que ele está tendo que se dividir em várias coisas. Quer dizer, chega um aluno que fala francês, você tem que dar uma atenção, né? Porque algumas regiões da África falam francês e estão vindo para cá junto com outros, atraído com outras famílias, né? Ou primeiro vem o marido e depois vem, e as crianças chegam. Ou já nascem aqui, mas os pais de língua francesa, né? E aí a escola não dá conta porque a diversidade atual é outra realidade do que era antigamente. Porque quando nós tivemos o planejamento dos núcleos coloniais, então havia a escola, famílias, mesmo os japoneses, eles tinham professores para a comunidade que permanecesse a língua. Os que mais reclamam para mim são os nossos alunos que têm contato com a língua japonesa, coreano, que eles falam, olha, não dá para a gente... Né? Mas e essas crianças que estão na escola? Nossa! Elas estão na escola também, porque a imigração coreana ela tem um nível alto e depois tem um... Mas acho que você traz um dado importante, que é também esses imigrantes se esforçam por aprender. Também. Né? Senão a gente fica olhando com esse viés de que assim, nós precisamos ajudá-los a aprender o português. Existe uma outra perspectiva que a criança, no seu convívio, ela também
aprende o português, né? A criança aprende. Dependendo de ela se Porque muitas sentir vezes o professor não fala a língua deles, então eles se agrupam primeiro por subgrupos dentro da classe ou da escola linguística e depois eles vão entrando no contexto da língua portuguesa. E são eles os que se comunicam com a família em casos, não, fala com a criança que a criança aí traduz para os pais. É como no Brasil, né? Quem alfabetiza os pais muitas vezes são seus filhos que estão na escola. Isso. Né, Arlete? Que recomendações você daria para a escola, para a gente ir terminando o nosso contato? Quais as suas recomendações? Para a própria escola? Para a escola, para o sistema, para a imigração, as suas considerações? Como... Eu acredito que nós temos que vivenciar o que está acontecendo, a realidade, e em termos de políticas públicas, né? Dar uma assessoria para a escola, inclusive linguística, por exemplo. O professor, que você vê um nível que tem muita procura de línguas que o professor não conhece. Então, nós temos que formar o professor com algum vocabulário mínimo, porque não adianta ficar dando só o conteúdo de português, porque o aluno não vai ter aprendizagem. Está difícil para o professor. Eu penso mais no professor e como resolver, porque o professor em sala de aula, além de ter essa diversidade linguística, cultural, ele tem também a inclusão por outros problemas. Então, o professor é um vencedor, mesmo que ele não consiga ter sucesso na aprendizagem do que o conteúdo precisa, mas ele é um vencedor. Ele que está ali toreando crianças de diferentes níveis, culturais, fora o problema burocrático. Nós estamos fechando, Arlete, né, o nosso programa, e eu quero ficar com essa imagem bonita que você está trazendo para nós. Muito obrigada. O professor é um vencedor. O professor... A partir de todas as dificuldades é um vencedor, né? Eu acho que é uma palavra bonita e traduz um pouco essas nossas situações. Obrigado, né, Arlete, pela sua presença, agradeço. Pelas suas informações e as suas inquietações, né? Que agora acho que são realmente nossas também preocupando. Obrigado, Márcia. Obrigada, Arlete. Obrigada, né? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.